Annyeonghaseyo, 여러분! Bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal do Ramion TV. Seja muito bem-vindo. Hoje nós vamos falar sobre doramas de primavera. A primavera chegou. Quem está feliz aí? Eu estou muito feliz. Então esse é um vídeo do Ramion TV Indica para você aí, doramas de primavera, doramas com o tema primavera. E então, para começar, o primeiro dessa lista aqui é o dorama At a Distance, Spring is Green. Ou a distância a primavera é verde. Esse é um K-drama sobre juventude e amizade, né? E todo mundo pensa, né, que quando você é jovem é tudo lindo, tudo maravilhoso, mas eu considero uma das fases mais difíceis aí, porque é tudo muito novo, a gente tá descobrindo muita coisa, é tudo assim, você não tem experiência de nada, então você acaba sofrendo, e também é uma fase da vida em que a gente adquire bastante experiência, né? Então esses 6 jovens, eles estão entrando aí na universidade, alguns deles, né? Alguns já estão lá na universidade, são os veteranos, eu acho, que é o que fala. E nessa fase da vida, como eu falei, tudo parece lindo como a primavera, né? Igual o nome do dorama fala, né? A distância, a primavera é verde, né? Porque quando você tá olhando de longe, nessa fase da juventude é tudo lindo, maravilhoso. Mas na verdade não é, né? E esses meninos, eles estão carregando o mundo assim nas costas e eles estão sofrendo calados, como se eles fossem adultos já, né? Como se eles já tivessem experiência e tivessem que saber de tudo. Então, como são 6 jovens, eu separei aqui 2 dos principais para estar falando para vocês um pouquinho deles, para não ficar um vídeo muito grande. Então, o primeiro é o Yoo-jun. E à primeira vista ele parece ser uma pessoa assim, um menino rico, mimado, com a vida ganha, né? Todo lindo, maravilhoso, assim, que os outros personagens tratam ele, né, como um menino superficial. Ai, sua família é rica, você tem tudo. E ele acaba até fazendo amizade com os meninos que na verdade só estão com ele para tirar proveito dele, assim, da riqueza, né, do dinheiro. E ele é um menino muito carente, assim. E a vida dele não é essa maravilha que as pessoas olham por fora e olham de fora e acham, né? Na verdade, ele vem de uma família muito conturbada, né? Isso se desse pra chamar de família, né? Não dá nem pra chamar de família essa situação aí que ele tem, que ele tá vivendo com a família dele. Ele cresce assim como um garoto abandonado, sabe? Um garoto carente. Ele sente que ninguém ama ele, sabe? E ele mesmo não tem amor próprio por ele, assim. Porque se você não foi amado, você não foi ensinado a amar, como você vai amar, né? E ele acaba, assim, tentando chamar a atenção das pessoas, ele sempre quer atenção, e ele acaba dando dinheiro para as pessoas, deixa as pessoas se aproveitarem dele, justamente para ele receber esse carinho, essa atenção, né? E nisso ele conhece o Nam Soo-hyun, que é tipo totalmente o oposto dele, sabe? Ele é um garoto que enxerga mesmo o Yoo-jun como alguém superficial, que só quer atenção, só quer chamar atenção. Assim, eles sempre entram em conflito. Ele acaba desprezando o Yoo-jun, que considera que ele teve tudo de mão beijada, enquanto ele é totalmente o oposto do Jun, né? Ele vem de uma família pobre, ele tá ali trabalhando em um monte de serviço de meio período pra dar conta de pagar a universidade, de ajudar o irmão dele, de ajudar a mãe. Então é uma situação totalmente oposta. E as personalidades deles são tipo como água e óleo, assim, não se mistura. É tipo complicado os dois. Mas no final, eles acabam aí cuidando um do outro. Isso que é o mais legal, assim, nessa história. Eles acabam se cuidando um do outro, se apoiando um no outro. O Nam Soo-hyun acaba conhecendo o Yoo-jun de verdade e fala, poxa, não é assim, eu julguei mal, não é dessa forma que é a vida dele, maravilhosa como eu achei. E acaba assim tendo um desenvolvimento bem interessante, assim, essa história. E o próximo dorama aqui dessa lista é o dorama Uma Noite de Primavera.
One Spring Night. E One Spring Night ele vai contar a história da Ijun, que ela está num relacionamento assim, mal sucedido, um relacionamento de muitos anos com o Jisok, e por isso o relacionamento já tá meio monótono. E então eles decidem terminar e aparentemente o menino não se importa, né? Falou, vamos terminar, tá bom. Porém ele acaba encontrando aí ela novamente, ela parece estar feliz, seguindo em frente, parece que tem alguém interessado nela. Daí ele fica meio balançado assim, falou, poxa, será mesmo que, né, eu deveria ter terminado? E ela acaba conhecendo o Ji-Hoo, que é o Yoo-Ji-Hoo, que é um pai solteiro aí, que passou também por muitas adversidades. E ele acaba se interessando assim por ela, né? E ela também está passando por um momento difícil, não só no relacionamento, por esse relacionamento, o namoro dela, mas na família dela. Eu acho que o principal desse dorama é o enredo da família, é a história da família, assim. Porque tem agressão contra a irmã dela. Ela sabe, a família dela vive um verdadeiro inferno, assim mesmo, assim. Um verdadeiro inverno, quero dizer. Mas inferno também. E acaba que, assim, essa história da família dela que acaba sendo mais interessante, assim, pra todo o dorama. Não só a história da família dela, mas a história da família dele também. E como essa situação familiar deles representa, assim, o inverno, quando eles começam a se relacionar, e eles acabam, assim, descobrindo o amor um pelo outro, e começam, voltam a dar risada. Isso que acaba trazendo a primavera para a vida deles, né? E por isso que esse dorama aqui também está nessa lista. Da mesma forma que é para a história do dorama que eu mencionei antes, que é o At His Distance in Spring is Green, que o Yoo-Jun, como vivia essa fase conturbada na família dele, e o Nam Soo-hong também, quando eles começam a se relacionar em amizade, e essa amizade deles começa a florescer, e também o Yoo-Jun acaba tendo uma namorada que ajuda ele pra caramba, aí a primavera também chegou na vida deles, né? E por isso que eles estão aqui nessa lista de doramas de primavera, né? E é isso, gente. Esses foram os dois doramas que eu separei com esse tema de primavera. Que os personagens estavam vivendo momentos difíceis e acabaram conseguindo superar suas dificuldades. Então, simbolicamente, né, a primavera aí chegou também para a vida deles. E é isso, gente. Muito obrigada por assistir. Deixe seu like, deixe seu comentário. A gente também está lá no podcast. A gente tem um podcast, o Ramion TV também, no Spotify, no Apple Podcasts, no Google Podcasts, no Deezer. A gente está em todos os lugares. A gente também tem um blog, o char.com, acesse lá o nosso blog, fique por dentro aí dos doramas. A gente sempre traz lá resenhas de doramas, compilados de doramas, doramas de ficção, doramas de fantasia, doramas românticos. E a gente tá em todas as redes sociais, você pode nos acompanhar no Twitter, no Instagram e também no Facebook. Muito obrigada por assistir e até a próxima!